Sim, pessoal, para o questionamento desta pergunta é sim. Pelo menos no meu cultivo, na minha região, quem nos segue sabe que aqui é muito úmido, então o vaso como substrato aqui bem drenado faz toda a diferença para eu conseguir ter um relativo sucesso com as minhas plantas. E é isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Vasos influenciam? Sim, influenciam muito. E pessoal, eu quero deixar uma coisa bem clara. Se você morar numa região quente, seca, nem pense em usar o nosso substrato e também vasos de barro. Esquece. Esse cultivo simplesmente não vai dar certo para vocês, tá? O substrato pode até ser bem drenado, mas um substrato que retém um pouco mais de umidade, porque também se passar, ficar seco, ela também não vai conseguir assimilar a absorção da umidade. Então, vamos pro vídeo. Saudações a todos, amigos verdejantes. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Eu me chamo Carlos Alberto, sou quem cuida, trata e cultiva todas as plantas aqui apresentadas no canal. Você está no nosso canal, Colocando Verde em Nossas Vidas. E hoje venho mostrar para vocês, tenho vários vídeos aí sobre esse assunto, mas como está chegando muita gente, graças a Deus, tem me questionado por que eu uso aqueles vasinhos de barro. Vocês podem até parecer frescura, mas não é. Já expliquei várias vezes, quem nos segue sabe disso. Moro numa região muito úmida, tem dias aqui de a umidade relativa do ar chegar a 100%. Tem dias aqui, tem meses aqui de chover 2 meses direto, 3 meses, quando dá uma estiada, é coisa de 1, 2 dias, mas fica nublado, não tem sol, não seca o substrato. Então, não adianta para mim ter só um substrato muito bem drenado. Eu tenho que ter fatores que ajudem ainda a dissipar mais rapidamente a umidade do substrato. Por isso que eu uso vasos de barro, tá? Vasos de concreto que eu fiz, que eu desenvolvi para mim, já expliquei também, deixei vídeos aí. Tem 2 dedos de substrato bem drenado, pega a água, rapidamente evapora, porque o próprio vaso ajuda a absorver a umidade. E fora isso, eu ainda vou analisando cada planta. Tem plantas que estiolam muito rapidamente, como essa daqui, não deu certo no vaso 23. Já vou ter que mudar o sistema, num pote 23 de plástico. E uma outra coisa, as equevérias em geral, suas raízes são muito capilares e muito superficiais. Esses vasos me ajudam quando elas já estão grandes. Por quê? Ele absorve, não é que ela seca, mas ela fica lá no fundo, a umidade, tá? E o substrato aqui em cima vai absorvendo lentamente. Então, eu consigo fazer que eu tenha um controle maior sobre a umidade que vai nessa planta, porque aqui ela é coberta, né? Então, essas plantas eu só molho quando eu chego com a mangueira. Fora isso, só a umidade do ar. Então eu fico muito mais fácil para eu controlar a umidade, porque aqui embaixo fica sempre úmido e aqui em cima fica mais seco, vamos dizer assim. Não tenho regado, né? Se bem que nós estamos numa época de estiar, de sol, não chove, mas já estamos em setembro, daqui a pouco começa uma chuva aqui e aí se torna um grande problema. E hoje vou começar, não vou falar dos potes plásticos, esses aqui eu já falei várias vezes porque que eu ponho
elas nesses vasinhos, mas com o tempo eu vou estudando as plantas e vou vendo plantas que se adaptam, tipo equevérias, que tem suas rosetas pequenas, que eu estou colocando, ou rosetas pequenas, ou formam esses galinhos, né? Que eu estou agora colocando nesses vasos. Tem 6 meses que eu comecei a fazer esse trabalho, e eu vou mostrar o desenvolvimento delas como estão hoje, para mostrar para vocês que está dando muito certo aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. Então, e essas plantas, elas ficam nessa prateleirinha aqui, onde que eu tenho um ambiente relativamente controlado, ou seja, chuva só quando vem com muito vento, porque tem a cobertura da cumieira, né? Sol a partir de 3 horas que ele muda, né? Vocês podem notar aqui, ó. O sol vai mudando, ele vai vindo para cá e a claridade vai subindo. Aí elas pegam o sol aqui por volta a partir de umas 3, 4 horas da tarde. Então aqui é um ambiente relativamente controlado, sabe? Só que em épocas de muita umidade, esses vasos eles absorvem, né? Em vez de eles dissiparem, eles absorvem a umidade do ar. Então eu praticamente nem rego, como vai vir agora a partir de setembro. Nós estamos em setembro, a partir de setembro começa a vir. Às vezes chove aqui 2, 3 meses sem parar, quando para 1, 2 dias, mas tudo nublado, a umidade relativa do ar é muito alta. Elas apodrecem, como no ano passado, no começo do ano passado, que eu mostrei que algumas aqui, que eu já fiz a rega agora, mas já estava quase que 3 meses sem colocar nenhuma água nelas, regada, porque, como eu falei para vocês, né, aqui o ambiente é a relatividade úmida é muito alta aqui. Não nessa época que realmente o sol está bastante forte, está muito bom o tempo, mas quando chega a época de chuva aqui é muito sofrimento com essas plantas, né, que eu digo. Pessoal, com tudo que eu falei ainda, e quando eu rego, é assim, ó, eu evito de molhar as folhas delas, é por aqui, é o que eu falo, muitos já sabem, né, quem não segue no canal, mas como tá chegando muita gente, eu tô aqui mostrando a vocês, tá bom? E aqui eu tenho 2 equevérias, que eu vou dar exemplo para vocês, que não se deram bem. Eu tinha colocado naquele spot 23 de plástico, que é a Angel, e a Querência. Essa que vocês sabem que dá muita cochonilha, né? Que é a Echeveria Angel. Mas, por elas serem, essa daqui, rosetas bem miúdas, não se adaptou naquele pote 23 que eu falei para vocês de plástico. Então, eu quase a perdi. Vocês podem ver que sobrou mínima coisa, tudo apodreceu. Sobrou assim, elas estavam assim, ó, essas mudinhas que estão aqui e estão reagindo. Então eu acredito que essa aqui eu vou salvar, não perdi. Com certeza esse vasinho vai ficar cheio, como eu já venho explicando para vocês. A Angel a mesma coisa, eu quase a perdi, quase mesmo. Sobrou rosetinhas desse tamanho aqui, replantei aqui e elas estão já assim, ó, já estão se desenvolvendo ao contento. Muito fácil para me controlar as cochonilhas, né? Porque eu pego desse tamanho e ainda referente ao espaço, né? Aqui eu tenho uma melaco e uma multicaulis. Eu também tinha colocado ela em pote 23, mas eu tô achando que tá dando tão certo nesses vasinhos, já tá vindo até floração aqui na minha multicaulis. Eu tinha colocado elas também em pote 23, como tá aqui, ó. A melaco, ainda ontem ela tava com hastes florais, que eu falei para vocês que eu ia cortar. Tá bonita, tá. Mas isso aqui era cheio. Não se adaptaram. Não se adaptaram à realidade. Acho que sobraram, estão muito bonitas, mas estão bem rígidas, bem durinhas. Mas ainda prefiro, acho que ali naquele vasinho tá se dando melhor. A multicaulis a mesma coisa. Agora até que tá enchendo, porque como vai muito substrato, o substrato fica muito úmido, elas não se dão bem. Aqui demora dias com um vaso desse secar, evaporar a água. É um pote 23, como eu falei para vocês, ó, de plástico. Sua boca é muito grande,
cabe bastante substrato. E aqui não, aqui além de ter a absorção do vaso, que eu sei que quando chega aquelas épocas úmidas eu não rego, porque elas absorvem a umidade do ar, deixando até esses vasinhos aqui úmidos, molhados. Então não tem necessidade de eu ficar regando. Então eu resolvi colocar elas aqui, ó. E elas estão assim se dando super, hiper bem. E aqui eu tenho uma dúvida para vocês me ajudarem aí. Deixe nos comentários. Esta é uma Graptoveria Milky Way, tá? Identificada certinho, tá? E essa seria uma prolífera. Por que eu digo que é prolífera? Porque quando eu fiz a mudinha para cá, essa aqui estava muito feia, vocês podem notar aqui, ó, deu podridão deu cochonilha de raiz, podridão de caule. Fiz o tratamento nela, ela se recuperou. Quando eu fui fazer esse vasinho, já com medo de perder essa aqui, eu tirei algumas mudinhas assim, essas rosetinhas e plantei aqui. Só que ela tá tão parecida com a Milky Way que eu tô achando que ela não é prolífera. Ela devia estar aqui no meio, mas eu acho que é uma Milky Way também. Olha, não tem diferença nenhuma, com exceção da cor, né? Então se vocês puderem me ajudar aí, também tá nesses vasinhos, olha como ela tá. Eu tenho um vídeo aí de 6 meses, eu vou deixar que vocês quiserem dar uma olhadinha, uma conferida, para ver como estavam a maioria dessas plantas quando eu plantei. Tá bom? Bom, pessoal, e aqui eu tenho uma Lovely Rose e uma Tacitus Bellus. Aqui não foi opção de planta no qual vaso. Aqui foi porque não tenho conhecimento de cultivo dessas plantas. Então quando elas chegam, eu procuro colocar nesses vasinhos aqui, tá? Esses vasinhos aqui, que nem esses aqui, ó, são Paqueveria glauca, que aqui eu não me acerto nem com nada. Aqui nesses vasinhos estão indo bem, como já expliquei. Pouco substrato, seca rápido, não fica encharcado. Se é concreto, esse aquecimento rapidamente absorve. Então o substrato praticamente está sempre úmido, mas não encharcado. Outras duas, que é a Blue Aeron e a Pumila, que aqui também por nada desse mundo vai. Resolvi colocar nesses vasinhos até se tornarem um pouco maiores, porque eu tenho um controle muito rápido também da umidade. Híbridas de secunda, elas gostam de substrato úmido, um pouco mais matéria orgânica, mas não podem ficar encharcado, um pouco acima da média. Ele tem que estar bem para mais seco, senão ela apodrece. Isso eu aprendi com o cultivo, com a própria glauca, que agora está se desenvolvendo. Já fiz até um outro vaso aqui, ó, que eu também não acertava ela. A glauca também é uma híbrida de secunda, né? Então tá assim, ó. Não ponho água, que é o segredo. Bom, pessoal, mostrado algumas coisas que eu tinha que mostrar para vocês. Vamos lá, né? Vamos mostrar as plantinhas, que esse vídeo já vai se alongar demais. Então vamos lá, vai, gente.
Bom, pessoal, então tá aí. Coloquei o vídeo onde que eu explico o porquê de certos vasos. Não é uma questão de mimimi, frescura. É que me ajuda muito. Se eu não fosse assim, com certeza eu já não teria metade dessas plantas. São plantas que já estão comigo há 2, 3 anos. E mesmo com todos esses cuidados, com os produtos antifungos, de vez em quando uma ou outra ainda apodrece. Eu fico muito triste porque eu quero ter resultado no meu cultivo. Para isso que eu cultivo, né? Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixe aquele like poderosíssimo, tá? Compartilhe com os amigos nas suas redes sociais para que venham sempre chegando mais gente para nossa família, tá bom? Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Clique no sininho de notificações, né? Para ser notificado toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, você está sendo o primeiro a receber, certo? O like, né, gente? O like é imprescindível. E se inscreva no nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.